Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus contou uma parábola pequena, mas uma parábola com uma mensagem muito profunda. Segundo essa parábola, 2 homens estavam rezando no templo. Um fariseu, o outro cobrador de impostos. Quem era o fariseu naquela época? O fariseu era uma pessoa muito religiosa. O fariseu procurava observar tudo da lei. E na perspectiva do fariseu, a salvação vem pelo cumprimento da lei. A pessoa era justificada na observância da lei. Então, esse fariseu estava em oração no templo. E nessa oração feita pelo fariseu, ele se coloca diante de Deus de forma muito orgulhosa. E ele se coloca no lugar de merecedor da graça. Ele praticava a lei. Portanto, ele merecia ser justificado por Deus. Ele era um praticante da lei. Ele era diferente de muitas outras pessoas, ele era diferente daquele cobrador de impostos presente no templo. Ele era diferente porque observava a lei. Ele era diferente por praticar a lei, portanto, ele era merecedor da graça. E o cobrador de impostos? Quem era esse homem naquela época? Se o fariseu era religioso, o cobrador de impostos era visto como um pecador perante a sociedade. Ele era visto como alguém que cometia muitas injustiças. Ele estava a serviço do imperador romano. Então, o cobrador de impostos era muito mal visto na sociedade. E mais, quem é o cobrador de impostos perante Deus? Ele era visto como alguém distante de Deus. Então, esse homem está no templo. Alguns detalhes. Ele ficou à distância. Ele era visto como alguém distante de Deus. Ele não se atrevia a olhar para o céu. Ou seja, ele não se atrevia a olhar para Deus, na direção de Deus. Ele era visto como alguém distante de Deus. Ele batia no peito. Esse gesto revela piedade. Esse gesto revela a sua condição de pecador. E ele diz na sua oração: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Ao contrário do fariseu, ele se coloca num outro lugar. O fariseu se colocava num lugar de merecedor da graça. Ele se coloca no lugar do não merecimento. E ele se coloca nesse lugar
esperando pela misericórdia de Deus. Ele é pecador, ele não merece a graça, mas ele se coloca diante de Deus na confiança na sua misericórdia. Com essa parábola, Jesus traz a seguinte mensagem: pois quem se eleva será humilhado. A atitude do fariseu. E quem se humilha será elevado. A atitude do cobrador de impostos. Enquanto um se eleva, o outro se humilha. E segundo Jesus, aquele que se eleva volta para casa do mesmo jeito. E aquele que se humilha volta para casa justificado. Jesus destaca a atitude do cobrador de impostos. O verdadeiro discípulo é aquele que se coloca diante de Deus na atitude de humildade. O autor do livro do Eclesiástico, ele fala na mesma direção. A prece do humilde atravessa as nuvens. A prece do humilde chega a Deus. A prece do humilde toca o coração de Deus. A prece do humilde toca a misericórdia de Deus. Por isso, aquele cobrador de impostos, numa atitude de profunda humildade, ele tocou o coração de Deus e ele foi justificado por Deus. Ele recebeu a graça de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Palavra dirigida a cada um de nós. Nós podemos fazer um pequeno exercício mental. Eu quero que você imagine a parábola. A parábola tem dois personagens, o fariseu e o cobrador de impostos. Eles estão rezando no templo. Se você pudesse entrar na parábola, se você pudesse assumir um desses lugares, se você pudesse assumir um desses personagens, você assumiria o lugar do fariseu ou você assumiria o lugar do cobrador de impostos? Um exercício mental para a nossa reflexão da palavra de Deus. Jesus fala para cada um de nós. Nós precisamos ter a atitude desse cobrador de impostos. Não adianta nada ser muito religioso como o fariseu. Não adianta nada praticar a lei como esse cobrador de impostos, desse fariseu. Se a pessoa é orgulhosa diante de Deus. O Papa Francisco, na oração do Ângelus, no dia de hoje, ele falou algo muito interessante. Aonde tem muito eu, tem pouco Deus. É a atitude do fariseu. Quanto mais eu, menos Deus. A gente tem que ter a atitude do cobrador de impostos.
Essa é a verdadeira atitude. Essa é a atitude que toca o coração de Deus. Nós também sempre temos que dizer para Deus, bater no peito: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu posso ser muito religioso, eu posso viver a minha vida de acordo com a palavra de Deus, mas eu sempre serei pecador. E quando a gente deixa de reconhecer esse lugar, a gente se coloca num lugar de orgulho de si mesmo. Quando a gente se torna muito orgulhoso da própria vida, a gente deixa de ver Deus na sua misericórdia. Quando a gente se coloca no lugar de pecador, que a gente não é merecedor, porque pela minha vida, pela minha condição de pecador, eu nunca serei merecedor. E quando eu sei que eu não sou merecedor, eu posso esperar de Deus. Eu posso esperar por causa da misericórdia dele. Então a gente tem que permitir que Deus seja misericórdia na vida da gente. Porque se eu acho que eu sou muito religioso e que eu faço tudo que Deus quer de mim, é como se Deus fosse obrigado a conceder algo na minha vida, porque eu sou merecedor da graça. Então esse exercício mental a gente pode levar para a semana. Se a gente pudesse entrar nessa parábola, eu assumiria qual desses personagens. Para encerrar, nós vamos pedir ao Senhor nessa noite que Ele transforme o nosso coração. Que Ele transforme profundamente o nosso coração. Que o nosso coração seja marcado por essa humildade. Que o nosso coração seja o lugar desse encontro nosso com esse Deus misericordioso. Eu não mereço nada, nada. Todos os santos, você pode olhar a biografia de cada um deles, mesmo vivendo uma santidade profunda, cada um batia no peito como esse cobrador de impostos. Cada um dizia a mesma coisa: Senhor, tem piedade de mim que eu sou pecador. Todos os santos faziam essa experiência. Então, que Jesus ajude a transformar o nosso coração. Diante dele, ninguém é merecedor. Ninguém. A justificação vem gratuitamente na misericórdia de Deus. Gratuitamente. A justificação vem na Páscoa do seu Filho, no seu sacrifício na cruz. Ninguém merece, ninguém. Mas a gente tem que tomar essa consciência, porque senão a gente se comporta no dia a dia como esse fariseu. Então que Jesus ajude a transformar o nosso coração, para que nós sejamos cada vez mais humildes diante dele. E também que a gente possa sempre confiar, por meio da nossa fé, na graça que vem dele, não por merecimento, mas pela bondade dele, pela misericórdia dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.